Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Para mim, agora, nesse momento, é noite. Eu nunca tenho um horário certo para leitura, porque eu acabo me ocupando de outras coisas também e tem dia que minha programação cai por terra. Mas eu tô tentando colocar lá tudo direitinho. Quando eu acho que vai enrolar, eu boto 3 vídeos de uma vez. Geralmente eu boto 2 por dia. Mas enfim, o livro está acabando. Mas depois dele, a gente tem aqui um livro que eu prometi lá no prólogo, né? Na apresentação do canal, né? Eu falei de um livro também, um romance chamado Iniciação, que é também espetacular. E eu tô louca para relê-lo. E como eu fiz, junto com esse, eu li O Caminho do Discipulado, eu vou ver se eu consigo ler um outro livro que eu ainda estou avaliando. Mas em breve direi para vocês qual será. Tá bom? Paramos no número 31. Parte 31 de A Tenda Vermelha. Aqui na 31 vimos que Diná finalmente encontrou aquele mercador, aquela pessoa que era marceneiro, que ela comprou uma caixa para botar as bugigangas dela, ele ficou muito interessado nela, ela também sentiu alguma coisa diferente e finalmente, depois de 2 anos da única vez que ela havia se encontrado com ele, ele a encontrou, com a ajuda, com certeza, da Merit, e ele a encontrou, bateu lá na porta da casa do filho da Merit. A levou e eles se casaram. Então, o último parágrafo que eu li, da parte 31, dizia o seguinte. Deixa eu anotar aqui do lado. Caiu. Aqui. Terminada a ceia, Bênia levou-me pela mão até o aposento principal, onde ficava a linda cama coberta de frescos lençóis de linho. Lembrava-me a cama de Renefer, na casa de Nactirê. Lembrava-me a cama de Chalém, na casa do pai dele. Mas, então, Bênia virou-me para ele, colocou as mãos no meu rosto e esqueci-me de todas as outras camas que vira no passado. Fazer amor foi uma doce surpresa. Desde a nossa primeira vez, Bênia teve grande cuidado em despertar meu prazer e parecia ser no meu prazer que ele encontrava o seu. Minha timidez dissipou-se inteiramente no decorrer daquela noite e, com o passar das semanas, encontrei em mim fontes de desejo e paixão que jamais suspeitaria existirem. Quando Bênia se deitava comigo, o passado se desvanecia e eu me transformava em uma nova pessoa, renascida no sabor de sua boca e no toque de seus dedos. Suas mãos imensas seguravam meu corpo como se fosse uma taça e desatavam nós invisíveis. Atados durante os anos de solidão e de silêncio. A visão das pernas dele, rijas, com os músculos definidos, excitava-me tanto que pela manhã, antes de sair, Bênia gostava de me provocar e levantava a barra da túnica, mostrando a parte superior da coxa, o que sempre me fazia enrubescer e rir em seguida.
Meu marido ia todas as manhãs para a oficina. Porém, não precisava trabalhar nas tumbas como os escultores de pedra e os pintores. E assim, voltava ao anoitecer para os meus braços, quando descobríamos um prazer cada vez maior um no outro. E o triste fato de eu não saber cozinhar. Durante os anos em que vivi na casa de Nactirê, raramente passava pela cozinha. Muito menos preparava qualquer refeição. Nunca aprendi a fazer pão em um forno egípcio, nem mesmo a limpar peixe ou depenar aves. Bênia e eu comíamos frutas ainda não amadurecidas que colhíamos no mal cuidado jardim da casa e o pão que Mena nos cedia de favor. Muito envergonhada, pedi a Shifré que me ensinasse a cozinhar, e Merit participou da aula apenas para zombar de mim. Tentei em vão reproduzir as receitas das minhas mães, mas não dispunha dos ingredientes e já não me lembrava das proporções. Ficava encabulada e aborrecida, mas Bênia só achava graça e comentava: "Não vamos morrer de fome." Consegui manter-me vivo esses anos todos, pedindo pão e frutas e de vez em quando indo comer em casa de amigos e parentes. Não me casei com você para que fosse minha cozinheira. Na cozinha, sentia-me como um peixe fora d'água, mas gostava demais de cuidar de minha casa. Havia uma enorme satisfação em decidir onde pôr uma cadeira ou que árvore plantar no jardim. Deliciava-me em criar a minha própria ordem das coisas e sempre cantarolava quando varria o chão ou dobrava as cobertas. Passava horas a fio arrumando as caçarolas da cozinha, primeiro por tamanho, depois pela cor. Minha casa era um mundo que me pertencia, um país no qual eu era a governante e a cidadã, onde mandava e onde obedecia. Certa noite, quando voltava para casa bem tarde, exausta, depois de ajudar um parto de gêmeos, pensei que me havia perdido. Parada no meio da rua, no escuro da noite, reconheci minha casa pelo seu aroma. Uma mistura de coriandro, cravo e o odor de cedro que Bênia exalava. Poucos meses depois de ter me mudado, Mena preparou uma pequena festa para Bênia e eu. Os artesãos de meu marido cantaram canções que tinham a ver com seu ofício. Os filhos de Merit cantaram músicas que falavam de pão. E depois, todos os homens, com suas mulheres e filhos, uniram as vozes para cantar canções de amor e aparentemente havia uma quantidade interminável delas. Sentia-me acanhada por me acumularem de tantas atenções, pelas taças erguidas, os sorrisos largos, os beijos. Embora Bênia e eu fôssemos velhos demais para todas essas tolices, estávamos absurdamente encantados um com o outro. Quando Merit se inclinou para mim e pediu que eu parasse de impedir as pessoas de se alegrarem com a nossa felicidade, deixei de lado a timidez e sorri agradecida para todos os nossos amigos. Tivera razão ao confiar em Bênia, que era a própria essência da bondade. Certa noite, deitados, nós dois fitávamos o céu. Havia apenas uma nesga de lua, e as estrelas dançavam no espaço. E ele então me falou de sua vida.
Suas palavras... Só um pouquinho. Suas palavras vieram devagar, porque muitas das lembranças eram tristes. Tenho uma única lembrança de meu pai. A visão das suas costas quando ele se afastou de mim e foi embora, caminhando pelo campo. Eu estava atrás do arado, desmanchando torrões de terra. Tinha 6 anos quando ele morreu, deixando mamãe com 4 filhos. Eu era o terceiro. Minha mãe não tinha irmãos e a família de meu pai não foi generosa, contou. Ela teve de procurar trabalho para nós e foi por isso que me levou para a cidade e mostrou minhas mãos aos escultores de pedras. Eles me acolheram como aprendiz, me ensinaram o ofício e me fizeram trabalhar até minhas costas ficarem fortes e as mãos cheias de calos. Mas tornei-me motivo de riso nas oficinas de cantaria. O mármore estalava quando eu chegava. O granito chorava quando eu levantava o cinzel. Um dia, continuou, caminhando pelo mercado, observei um marceneiro consertando um banco velho para uma mulher pobre. Ele reparou no meu cinto e cumprimentou-me, inclinando-se profundamente, pois, mesmo sendo eu apenas um aprendiz, os escultores de pedra, por trabalharem com materiais eternos, são considerados muito mais importantes do que os artífices que trabalham com madeira, cujas obras, por mais grandiosas, são sujeitas à mesma decomposição do corpo humano. Expliquei ao marceneiro que o respeito dele era imerecido, porque até o arenito conseguia derrotar-me. Confessei-lhe que corria o risco de ser posto no olho da rua, disse Bênia. O marceneiro pegou minha mão, virou-a para lá e para cá, depois me deu uma faca e um pedaço de madeira, e me pediu para esculpir um brinquedo para o neto dele. A madeira parecia quente, viva, e sem qualquer dificuldade, minhas mãos deram forma a um boneco. Tinha a impressão de que os próprios veios do pinho sorriam para mim, contou. O marceneiro aprovou meu trabalho com um sinal de cabeça e levou-me à oficina de seu mestre, apresentando-me como um possível aprendiz. E foi lá que descobri a profissão da minha vida. A essa altura, meu marido suspirou. Foi lá também que eu conheci minha mulher, que trabalhava como criada na casa do mestre. Éramos muito jovens, disse ele com brandura, e percebi, no silêncio que se seguiu, que havia amado de todo o coração a esposa de sua juventude. Fez uma longa pausa e continuou. Tivemos 2 filhos. Calou-se de novo. E ouvi vozes de meninos pequenos, a risada amorosa de Bênia, uma voz de mulher entoando canções de ninar. Morreram da febre do rio, explicou Bênia. Saímos da cidade para visitar meu irmão, que se casara com uma moça de uma família de fazendeiros. No entanto, quando chegamos,
encontramos meu irmão à morte e outras pessoas da sua família já contaminadas. Minha mulher cuidou de todos eles, disse ele num sussurro. Deveríamos ter ido embora, completou o sentimento de culpa ainda vivo tantos anos após. Desde então, vivi apenas para o meu trabalho. Amei apenas o meu trabalho. Uma vez fui ter com prostitutas, confessou tímido, mas elas eram muito tristes. Até conhecer você no mercado, disse ele, sequer me preocupava em encontrar alguém. Porém, quando reconheci que era você a minha amada, meu coração voltou a viver. Mas você desapareceu e pareceu sentir desdém por mim, o que me encheu de raiva. Pela primeira vez em minha vida, esbravejei contra os deuses por terem roubado minha família e posto você diante dos meus olhos para em seguida tirá-la de mim. Estava ao mesmo tempo furioso e com medo de ficar só. Então, arranjei uma esposa. Eu, que estivera totalmente imóvel até aquele momento, sentei-me a ouvir aquela declaração. Sim, sim, disse constrangido. Minha irmã conseguiu-me uma moça em idade para casar, a criada de um pintor, e trouxe-a para cá. Foi um desastre. Eu era velho demais para ela e ela muito tola para mim. Ah, Denner, disse Bênia em tom de desculpa. Éramos tão diferentes que chegava a ser engraçado. Nunca nos falávamos. Tentamos partilhar a minha cama 2 vezes, mas até isso foi péssimo. Afinal, ela foi mais corajosa do que eu, pobre moça, e foi-se embora 2 semanas depois. Saiu de casa enquanto eu estava no trabalho, tomou a barca de volta para a casa do pintor, onde ainda deve estar até hoje. Já estava conformado em fazer da bebida a minha companhia constante quando Merit me procurou. Precisou vir aqui pelo menos 3 vezes antes que eu concordasse em ir vê-la. Sorte minha que sua amiga não entende o significado da palavra não. Voltei-me então para o meu marido e lhe disse: E minha sorte é medida por sua bondade, que não tem limites. Naquela noite, amamo-nos devagar como se fosse a última vez, chorando. Uma das suas lágrimas caiu em minha boca e transformou-se em uma safira de um azul profundo, fonte de vigor e eterna esperança. Bênia não me pediu em troca que também contasse a minha história. Seus olhos enchiam-se de curiosidade quando me referia à maneira de minha mãe preparar cerveja ou à habilidade de minha tia como parteira, mas ele controlava sua vontade de saber. Acho que temia que eu desaparecesse se me perguntasse qualquer coisa, como o significado do meu nome ou como se diz água na minha língua materna. Em uma outra noite sem lua, contei-lhe o que pude das minhas verdades. Que o pai de Remosê era filho de Renefer, irmã de Nactirê, e que eu fora para Tebas depois do assassinato do meu marido na nossa própria cama.
Ao ouvir isso, Bênia estremeceu. Tomou-me em seus braços como se eu fosse uma criança e afagou minha cabeça, dizendo apenas: coitada de você, que era tudo o que eu sempre quisera ouvir. Nenhum de nós dois jamais pronunciou o nome de nossos mortos bem-amados, e com essa demonstração de respeito, eles nos permitiram viver em paz com nossos novos companheiros e nunca afligiram nossos pensamentos durante o dia ou assombraram nossos sonhos à noite. A vida era agradável no Vale dos Reis, na margem oeste do rio. Bênia e eu encontrávamos um no outro tudo aquilo de que precisávamos. Na realidade, éramos ricos de todas as maneiras, exceto uma, pois não tínhamos filhos. Talvez eu fosse estéril, ou simplesmente tivesse passado da idade de conceber. Ainda que tivesse vivido uma vida completa, perto de 40 anos, minhas costas eram fortes e meu corpo ainda obedecia às fases da lua. Estava certa de que meu ventre já estava frio, mas mesmo assim o meu coração nunca perdia as esperanças e entristecia-me quando o fluxo chegava com a lua nova. Ainda assim, não vivíamos completamente sem crianças por perto, pois Merit vinha sempre sentar-se à nossa porta com os netos, que nos chamavam de tio e tia. A pequena Kia, em especial, gostava muito de dormir em nossa casa, tanto que às vezes a mãe a mandava ficar conosco para me ajudar na horta e alegrar nossos dias. Bênia e eu gostávamos de conversar à noite e eu lhe contava das crianças que ajudaram a nascer, das mães que haviam morrido, apesar de, felizmente, terem sido poucas. Ele falava de suas encomendas, cada uma representando um novo desafio, estampado não só nos desejos dos compradores e construtores, como na vontade da madeira que estava em suas mãos. Os dias transcorriam pacificamente e o fato de quase nada distinguir um do outro parecia-me uma grande dádiva. Tinha as mãos de Bênia, a amizade de Merit, a maciez da pele dos recém-nascidos, o sorriso das mulheres que acabavam de dar à luz, uma menina rindo na minha cozinha, uma casa só para mim. Era mais do que suficiente. Capítulo 4. Antes que o mensageiro chegasse à minha casa, já sabia da notícia sobre Remosê. Kia viera correndo avisar que um escriba estivera na casa de Mena procurando pela parteira Denner e agora estava a caminho da casa de Bênia. Fiquei encantada com a perspectiva de receber outra carta de meu filho. Fazia mais de 1 ano que havia recebido a última e imaginei-me mostrando a Bênia, quando ele chegasse em casa aquela noite, a escrita de meu filho em uma placa de calcário. Fiquei esperando na entrada de casa, ansiosa pelas notícias contidas na carta. Quando, porém, o homem surgiu na esquina, cercado por um bando de crianças excitadas, percebi que o mensageiro estava trazendo a própria mensagem. Ficamos frente a frente. Vi um homem que não conhecia. A imagem de Nactirê, com exceção dos olhos, iguais aos do pai. Não encontrei nada de meu naquele príncipe egípcio que estava diante de mim, vestido de linho da melhor qualidade, um peitoral de ouro reluzente sobre o peito e sandálias novas em pés bem tratados.
Não sei o que ele viu enquanto me fitava. Pensei ter vislumbrado desprezo em seus olhos, mas talvez fosse apenas meu temor. Refletia se ele teria notado que eu estava mais ereta, mais alta, agora que carregava menos desgosto nas costas. Seja o que for que tenha visto ou pensado, éramos dois estranhos. Perdoe minha indelicadeza, consegui afinal dizer. Entre na casa de Bênia e deixe que lhe ofereça cerveja fresca e frutas. Sei que a estrada que vem de Tebas tem muita poeira. Perdão, mãe, disse Remosê, recobrando-se também. Faz muito tempo que não vejo seu amado rosto. Suas palavras eram frias e seu abraço foi rápido e desajeitado. Aceitaria com prazer uma bebida, disse ele, enquanto entrava em casa atrás de mim. Enxerguei cada cômodo da casa através dos olhos de Remosê, acostumados à beleza espaçosa dos palácios e templos. O aposento da frente, que era meu e que eu adorava por causa da pintura colorida das paredes, parecia de repente pequeno e despojado. E fiquei contente quando ele o atravessou às pressas. O aposento de Bênia era mais amplo e mobiliado, com peças encontradas somente em residências senhoris e templos. Os olhos do meu filho aprovaram a qualidade das cadeiras e da cama, e então deixei-o lá e fui buscar comida e bebida. Kia acompanhara-nos o tempo todo e olhava com insistência para o homem ricamente vestido que estava em minha casa. É minha irmã? Perguntou Remosê, apontando para a menina que não abrira a boca. Não, respondi. É neta de uma amiga e como se fosse uma sobrinha para mim. Pareceu aliviado com a resposta. Os deuses aparentemente decidiram que você continue sendo meu único filho, acrescentei. Estou satisfeita por vê-lo saudável e bem-sucedido. Diga-me, você se casou? Já sou avó? Não, respondeu Remosê, com um movimento tenso da mão. As obrigações são tantas que não me sobra tempo para constituir família. Algum dia, talvez, minha situação melhore e possa dar-lhe crianças para pôr no colo. Tudo isso, no entanto, não passava de uma conversa formal que se perdia no ar e soava falsa. O abismo entre nós era profundo demais para qualquer familiaridade. Quando me tornasse avó, se isso acontecesse, conheceria meus netos apenas através de mensagens enviadas em pedaços de pedra, que só serviam para serem jogadas fora depois de lidas. Mãe, disse ele depois de beber sua cerveja, não vim aqui apenas por prazer. Meu senhor ordenou-me que viesse buscar a melhor parteira do Egito para ajudar o parto de sua esposa. É verdade, disse, contestando o meu dar de ombros. Não diga nada que diminua sua reputação, pois ninguém conseguiu tomar seu lugar em Tebas. A esposa de meu senhor sofreu 2 abortos e quase morreu no parto de uma criança que nasceu morta. Os médicos e os feiticeiros não ajudaram em nada e agora as parteiras estão receosas de ajudar uma princesa que tem tão pouca sorte para dar à luz. A mãe dela já morreu e ela está assustada.
Meu senhor ama perdidamente a esposa e tudo que deseja é ter filhos com ela. As criadas de Asnaate falaram-lhe de sua capacidade como parteira, e ela pediu ao marido para procurar a mulher estrangeira com mãos de ouro que atendia as mulheres de Tebas. Como meu senhor confia-me tudo, também fiquei encarregado desse assunto. Reparei que Remosê apertava e franzia os lábios cada vez que pronunciava o nome de seu senhor. Imagine minha surpresa quando descobri que era minha mãe de quem ele procurava. Ficou repentinamente impressionado com a minha linhagem quando soube que você era compatriota dele. Acrescentou Remosê em tom de ironia. O vizir mandou-me deixar de lado todos os assuntos de Estado, vir ao Vale dos Reis para buscá-la e acompanhá-la à casa dele. Ordenou-me que não voltasse sem levá-la. Você não gosta deste homem? Falei simplesmente. Zafenate Pané-A foi escolhido para ser vizir em Tebas por vontade do rei, disse Remosê com um tom de voz ao mesmo tempo formal e reprovador. Dizem que é um grande adivinho, que prevê o futuro e interpreta sonhos com a mesma facilidade com que um eminente escriba lê os hieróglifos de um aprendiz. É, porém, analfabeto, disse Remosê acremente. Não sabe lidar com números, não escreve nem lê. E por isso o rei designou-me o melhor dos alunos de Car para ser seu braço direito. E é neste ponto que estou hoje, sem esposa, sem filhos, sob as ordens de um bárbaro. Os músculos do meu corpo se retesaram ao ouvir a palavra e Remosê percebeu minha reação e corou de vergonha. Não, mãe, você não, falou depressa. Você não é como eles, ou meu pai e minha avó nunca teriam escolhido. Você é admirável. Não há mãe no Egito melhor que você. Sua adulação fez-me sorrir a contragosto. Abraçou-me e por um breve momento tive de volta o menino carinhoso que um dia fora meu filho. Bebemos nossa cerveja em silêncio por algum tempo. Depois eu disse: é claro que irei para Tebas com você. Se o vizir do rei ordena que me leve, irei. Antes, porém, preciso falar com minha amiga Merite, meu braço direito em meu ofício, para vir comigo. E também falar com meu marido, Bênia, o marceneiro-chefe, para que saiba onde estou indo e quando devo retornar. Os lábios de Remosê encresparam-se de novo e ele disse: não há tempo para isso, mãe. Temos de partir agora. A esposa de meu amo já está em trabalho de parto e ele espera minha chegada a qualquer momento. Mande esta menina avisar aos outros. Não posso esperar. Sinto muito, mas você vai ter de esperar, disse e saí da sala. Aqui ficamos, né? Eu passei um pouquinho dos nossos 30 minutos hoje. Nos veremos na próxima historinha aqui que Remosê pediu socorro à mãe. Não é isso?
Mãe é assim, filho é assim, não tem jeito. Então, queridos, queridas, fiquem bem, fiquem em casa se possível e vamos manter nossos pensamentos positivos para que o nosso planeta se restaure, para que nossos corações também se restaurem, com todos esses aprendizados pelos quais estamos passando. Então, até mais ver. Um grande e forte abraço.